Também sou conhecido como um profissional do setor petrolífero, mas eu sou um expert em aviação. E a sua história começou no Kazenga. Eu era muito inteligente, eu nunca me vi nessa condição de autolimitação e não é assim que eu aprendi a te ver. Eu aprendi a te ver como um homem que assume o controle, que lidera, que tem negócios próprios. Nunca me pagavam. O meu pai foi o grande mestre que eu tive. O aluno, se não supera o mestre, é porque não aprendeu nada. Tu és inteligente, és muito inteligente, mas as pessoas dizem que tu não ouves. Eu tinha muito um problema que era deixar as pessoas errarem. E liderança, para falar agora do que acabou de dizer, começa com duas coisas. Primeiro é o que nós chamamos self-awareness, que é o autoconhecimento. A questão sempre surge: how intentional are you? O quão intencionado, Venâncio, continua a fazer os podcasts. Nada diz mais sobre um líder do que tratar as pessoas com dignidade. As pessoas dizem em inglês: feedback is a gift. Feedback é um presente. Mas tu não recebes presentes de pessoas estranhas. Alguém que está a fazer a tal crítica construtiva construiu o quê? Uma propósito na vida, emancipar mais pessoas a liderarem. Eu entrei para a TAG e em menos de 6, 8 meses eu implementei a política de transportes da TAG. Quando se temos a oportunidade de tirar alguém que sabemos de facto que é mal intencionada, tira, não hesita. Às vezes precisamos perder a batalha para ganhar a guerra. Alguma vez sentiste durante o teu percurso lá na TAG que o teu propósito estava a ser testado? A cultura da empresa na TAG era de doutor, administrador. Chamou-me para uma sala e disse-me: olha, eu sou X, Y aqui e vou me certificar que você vai para a rua. A conversa mais difícil que eu já tive e que continuo a ter é de rescindir pessoas. Quero olhar nos olhos deles para lhes dizer que isso não é o fim. TAG é daquelas empresas que mais muda de liderança. O pilar financeiro da TAG é onde está o calcanhar daqueles. Bom, a Sonangol é uma empresa que, pela forma como está estruturada, está condenada a não atingir os grandes objetivos estratégicos que tem. A ideia de não ser vulnerável pode nos levar a erros crassos. O que constitui um líder, não interessa qual a cultura, é consensual. Nós somos líderes antes do cargo. Sim, mesmo muito antes de nós começarmos a nossa conversa, porque eu acredito muito que qualquer diálogo nasce de um lugar de conforto e qualquer conversa é melhor quando existe verdade nela. Algum capítulo da tua trajetória profissional do qual tu muito gostarias de conversar, que pouco é falado, do qual tu muito gostarias de falar? Que temas sobre a tua trajetória profissional, aquela que nós conhecemos, tu gostarias muito de conversar? Bom, não há assim uma em particular, mas podemos falar da TAG porque é uma parte da minha carreira que durante algum tempo eu autossilenciei, Ok. um pouco ressentido da forma como as coisas correram, mas penso que é uma boa altura de falarmos sobre isso. Também sou conhecido como um profissional do setor petrolífero, mas eu sou um expert em aviação. Ok. Fruto dessa minha passagem pela TAG, fruto de formações e eh, diria, educação. Então, Ok. gostaria de abordar um pouco esse tema. Ok. Eu faço exatamente essa pergunta porque há histórias que nós conhecemos e parecem que são linhas retas. A sua história, se formos analisar aquilo que é disponível pela internet, aquilo que é disponível, disponibilizado pelas plataformas digitais, parece uma sequência de sucessos, né? Sucesso denominado por outras pessoas, na verdade. Mas são histórias que, se calhar, se formos muito mais a fundo, começou num lugar muito mais profundo e, se Pois, calhar, aquele brilho não existia. pois. Provavelmente num lugar em que tinhas dúvidas, e epá, existia uma necessidade tua de autorrenascimento para pegar a tua ambição. E a sua história começou no Kazenga. Se falamos um pouco sobre o teu background, sobre a tua trajetória, por si só, de onde tu nasceste, o que é que te formou como pessoa, o que é que te formou como líder, porque, pelo que eu já pude perceber, tu denominas como líder, é o título do seu livro. Falamos um pouco sobre este teu background, sobre o que te formou como pessoa e que formou essa angolaridade que tu tens. Obrigado. Olha, acho que essa é uma pergunta que raramente é feita. E há alguns momentos da minha infância que
vou assim citá-los de forma aleatória, Ok. que marcaram e moldaram o meu percurso. Eu era muito inteligente nos primeiros anos da minha educação académica. Eu não fiz a terceira classe, eu saí da segunda, Ok. quarta. Na altura, o meu pai achou que, bom, eu já era muito avançado para os alunos da segunda, porque eu tinha explicações em casa. Ok. Então saí da segunda, que na altura era no Quimaquesa, Escola 15, nós chamamos Escola 15, Uhum. na Zona 18, Cazenga dentro, mais ou menos para aquela área de Zamba 4. E saí daí para a Escola 4, que é a 704, no Hoje ainda, em frente ao que hoje é conhecido como combate espiritual. Havia aí uma vidraria na altura, perto da escola por onde passávamos e pronto, é mais ou menos aí onde está localizado. Saí da segunda para a quarta. Esses são um dos momentos marcantes, porque na primeira ortografia que tive da quarta classe, eu, depois da correção, apercebi-me que a minha caligrafia era muito boa para me tirar da segunda Ok. para a quarta, mas não era boa o suficiente para eu continuar ali e ter sucesso aí. De regresso a casa, pedi ao meu pai que escrevesse alguma coisa num papel e fui imitando o nome dele ou aquilo que eu tinha escrito. Esse foi o meu primeiro momento de autorreconhecimento, do self-awareness, a que eu falo muito. Quando são os primeiros momentos que eu tive de me conhecer como pessoa, de fazer mudanças Uhum. que poderiam ter impacto, Despertar. exatamente. O outro grande momento é passarmos a viver com os nossos avós, não era só Ok. eu, era eu e mais três irmãos meus, e os meus pais, por razões alheias, tinham imigrado então para a Ok. Holanda. Nessa altura, a realidade do Kazenga Agrediu-vos. nos agrediu um pouco. E passamos a ver com a avó, com toda a realidade, com as mesmas vicissitudes e dificuldades que todos os outros jovens passavam no Kazenga. E esse é um momento que para mim afetou muito porque eu tinha uma relação muito próxima com o Com o meu pai. pai. Ok. E Agora, ver-se permita-me só, Dilson, durante esse período em que os teus pais voltaram-se do país para emigrar, foi mais ou menos quanto tempo até tu voltares a vê-los? foi mais ou menos um período de entre 3 a 4 anos. Ah, ok, ok. Pois. E então, aos 10, 12 reencontramos-nos já Ok. na Holanda e pronto. Houve ainda um período na Holanda em que eu vivi mais ou menos sozinho, sob custódia, tendo sob tutela o meu irmão menor. Ok. E depois disso, então, reencontramos-nos com meus pais. No reencontro com meus pais, vivemos juntos por algum tempo ainda na Holanda. E depois a realidade era cada vez mais dura para o meu pai, que sentia a necessidade de regressar e retomar os seus negócios. E epá, eu vendo-lhe frustrado com essa situação, perguntei-lhe se ele queria regressar. Eu já nem sei bem como é que a conversa começou, se foi ele perguntar, se fui eu, mas eu tinha 17 anos e um pouco desconformado ou inconformado com o facto de ter nacionalidade, mas não ser Reconhecido como nacional. reconhecido como nacional ou não ser aceito o suficiente. Ainda serviste como imigrante. E, e decidi então regressar. Meu pai Ok. perguntou-me: não, mas tens a certeza? Era melhor ir para a França? E que tal? Disse, não, olha, eu nunca me vi nessa condição de autolimitação e não é assim que eu aprendi a te ver. Eu aprendi a te ver como um homem que assume o controle, que lidera, que tem negócios próprios. Então, ao te ver aqui também limitado a essas condições, Uhum. pesa-me. E não é isso que eu sonhei para mim. Ok. Pronto, aí regressei da Holanda e regressei da Holanda com a convicção. Foi assim que eu me despedi dos meus primos que lá ficaram. Falei, menos de 4 anos eu passo para vos ver em férias. E foi o que aconteceu. Ok. Voltei em menos de 4 anos, porque de regresso da Holanda eh, regressei para o Kazenga, comecei a Uhum. estudar na Lusíada, dava aulas na Petrangol. Eu saía da Lusíada de táxi, Ok. onde ia, pronto, ia para a Logo no escola. seu primeiro ano de universidade? Sim, no meu primeiro ano de universidade eu ia.
do Kazenga para Lusíada às 6 horas da manhã de táxi. De regresso, vinha de táxi até o mercado dos Kwanzas. No mercado dos Kwanzas entrava a Petrangola dentro para dar aulas. E eu dava aulas de português, inglês, introdução à economia e matemática. Cobria umas 4 cadeiras Ok. num colégio. Chamava-se Gira Jovem, o colégio. Nunca me pagavam o salário completo. Era muito novo. E pronto, eram matérias que era muito apaixonado e lecionava essas matérias ali. Olha, eu queria perceber um pouco mais sobre, não sei se digo necessidade de começar a trabalhar ainda muito cedo, mas eu pude perceber, de acordo com aquilo que partilhou há pouco tempo em relação à tua relação com teu pai, qual foi a influência do teu pai na tua vida, essencialmente? Até agora é muita. O meu pai foi o grande mestre que eu tive. Ok, O grande mestre. Eu me lembro de cada lição e em vários momentos. E isso também teve a ver com o facto de quando regressei da Holanda, embora não ser o filho mais velho, eu sou o terceiro de 6 irmãos, mas ao regressar da Holanda eu era o mais velho em casa. E mesmo já na Holanda também, né? Então, essa condição ou essa situação aprofundou muito a minha amizade com ele. E o meu pai era do tipo que pensava: bom, eu preciso emancipar um filho o mais rápido possível, para no caso de algum problema, eu ter um que esteja preparado. ok, E várias vezes repetia para mim uma frase que levo comigo até hoje e passo aos meus filhos, que é a seguinte: o aluno, se não supera o mestre, é porque não aprendeu nada. Yeah. É assim que muitas vezes começavam uhum, as lições, os coachings, as mentorias com ele. Yeah. E eram lições variadas. A cada situação era uma situação, era uma oportunidade de aprendizado. Às vezes aparecia um fiscal em meio à obra, uhum, quando regressávamos, estávamos a fazer obra em casa. E ele dizia-me: olha, o fiscal que te atua é o que resolve o teu problema. ok, Yeah. Então, bom, eram várias lições, na verdade, e foi uma grande influência, foi a maior influência, na verdade. Eu vivi a minha vida, a primeira parte da minha carreira, da minha vida profissional, no intuito de superar o meu pai, porque esse era o ok, desafio que ele havia me colocado: você tem que me sim, superar. E pronto, é assim, tanto que hoje o meu pai está um pouco adoentado, né? E sinto muito pela condição em que ele se encontra. ok. Yeah. E eu sinto-me na responsabilidade, no dever de cuidar dele até o último suspiro. Então, é assim que esse senhor me influenciou. Tu partilhaste uma parte da tua vida muito pessoal. Desde já agradeço por ter partilhado isso comigo, conosco, porque tem mais pessoas a verem. O que eu percebi basicamente é que o teu pai responsabilizou-te muito cedo em relação àquilo que ele esperava sobre si. Uhum. E o fato de ele ter-te responsabilidade tornou-te o líder que tu és hoje. Exatamente. Ok. Durante o processo de crescimento, autoconhecimento como pessoa, durante o processo de autoliderança e autorresponsabilidade, certamente tu tiveste muitas contradições no teu processo de autoconhecimento. Ou se fores-me perguntar, por exemplo, durante o teu processo de crescimento e autoconhecimento como pessoa, qual é a maior contradição que tu tiveste? Eu poderia dizer que é o fato de eu ter sido, ou ter crescido uma pessoa que se denominava perfeccionista e posteriormente passei a ser uma pessoa que me identificava como um pragmático, né? Às vezes isso acabava por chocar, Uhum. e chegou no nível em que eu acho que aquilo era contraditório, porque não conseguiria ser tão perfeccionista, porque o perfeccionismo a que me refiro é aquele mal adaptativo, né? Uhum. Que está muito mais ligado para o lado negativo. Uhum. Mas se tivermos que pegar um pouco da tua trajetória sobre as principais contradições que tu tiveste, quais seriam? Bom, eu não me vi com muitas contradições. Eu me vi mais com áreas em que eu precisava melhorar, né? Ok, Porque uma coisa é uma necessidade de melhoria, outra coisa é eu ser contraditório comigo mesmo em algum momento. O perfeccionismo e o pragmatismo podem andar de mãos dadas desde que nenhum vai para os extremos. exato. Aí quando já vão para os extremos, aí é onde não há casamento. Mas no meu caso, algumas mudanças fizeram-me
a pessoa que sou hoje, como foi o facto de ter deixado de ser católico para passar a ser protestante ou evangelista. Ok. Pronto, isso redefiniu completamente o meu conhecimento sobre Deus. Tudo o que eu sabia foi desafiado por essa altura e levou-me a conhecer Deus. Ok. Então, se houve uma mudança que realmente contrariou o curso do meu crescimento pessoal, do meu autoconhecimento, esse processo de autoconhecimento, foi essa. É a Ok. realidade do Deus que eu conhecia enquanto católico e o Deus que eu passei a conhecer depois de protestante, evangelista. A proximidade com Deus Exatamente. moldou de tal forma o meu caráter. Ok. Eu vou tentar. Deixa-me tentar colocar em outros termos. O que eu basicamente queria perceber em relação a esse ponto é, durante o processo de crescimento como profissional e Uhum, como pessoa, se aqui posso, se calhar, colocar os dois termos, certamente teve questões em relação a si que tu não percebias. uhum, E isso pode ter surgido em detrimento de um feedback que tu recebeste uhum, em relação aos seus líderes, aos seus liderados, uhum, que provavelmente tu não conseguias perceber, porque eu acredito muito que tem características nossas que nós só despertamos quando nos relacionamos com determinados perfis comportamentais. uhum. Qual é a característica sua que tu não conhecias, que passaste a conhecer em detrimento do feedback que tu recebeste, que foi que basicamente tiveste alguma dificuldade em poder melhorá-la porque tu nunca acreditaste que tu tinhas aquela característica? Na verdade, até acreditar, acreditava. E aí vamos voltar agora para a questão da melhoria, né? Ok, E não foi. Bom, estava em contradição porque precisava melhorar, sim, senhor. exato. Eu recebia sempre um feedback que era: tu precisas ouvir, tu não ouves, Ok. tu não ouves, tu não ouves. Teimoso. Yeah, ouvia isso em casa, ouvia isso no trabalho. Eu, quando fui selecionado para os 400 líderes do futuro da GE, Ok, passei pelo programa de aceleração de carreira, que é conhecido por XLP, Accelerated Executive Leadership Program. E nesse programa eu tinha perto de 4 a 5 coaches ok, que me observavam constantemente. O objetivo deles era aperfeiçoar-te como líder, quase que roçavas a perfeição. Então ok. eu entrava para uma reunião e às vezes havia alguém infiltrado a pedido de um dos líderes. O primeiro mentor que eu tinha era o conselheiro de recursos humanos. O segundo mentor era o meu chefe direto. Depois tinha um mentor anônimo e depois tinha um mentor à minha escolha. O mentor anônimo infiltrava toda vez que eu reunia com alguém, uma terceira pessoa na reunião, sem eu saber quem é. Às vezes a pessoa que me convida para a reunião é a pessoa infiltrada. Ok, E às vezes, quando o número de pessoas é maior do que duas ou três, então ele infiltrava alguém que era para apreciar a reunião. Eu saía da reunião entusiasmado, com a ideia de que correu muito bem. E depois via um pequeno convite de 15 minutos de uhum, discussão com o mentor que eu escolhi, ou a minha escolha, ok. porque ele era o responsável por me dar o feedback. E aí ele me dizia, ele sempre começava com: como é que achas que correu a reunião? E eu: não, muito bem. Não há nada que podias ter feito diferente. E às vezes ainda estás no anonimato, estás no escuro, nem sequer Uhum, tens uma ideia de onde é que ele quer chegar. Disse, não estou a ver. No momento X. ok. Ai, aí Como é que ele voltas. sabe isso? Como é que ele sabe depois? Espera aí, o que é que ele está a tentar me dizer? A curiosidade agora de perceber, genuinamente perceber o que é que ele estava a tentar dizer. E pronto, para resumir, ele depois dizia-me: ah, tu és inteligente, és muito inteligente, mas as pessoas dizem que tu não ouves, porque antes de emitir a tua opinião, tu deves fazer questão de repetir o que as pessoas dizem por palavras próprias. Ok, Por exemplo, o Venâncio perguntou-me por alguma área de contradição. Antes de eu dizer qualquer coisa, eu vou tentar passar para ti a ideia de que eu ouvi. ok. Não, peraí, queres saber de alguma contradição, alguma fraqueza? Não, Exatamente. contradição. Tá bem, eu vou tentar falar de alguma área em que eu precisava melhorar.
Vamos a Aí, clarificar que o nosso entendimento não tem nenhum viés. exatamente. Ok. E até pode ser uma história ainda mais profunda, do tipo, há um assalto e tu estás a tentar explicar como é que foste assaltado, em vez de eu dizer, não, não devias passar por aí, as pessoas vão logo dizer, não, não devias passar por aí. Uhum. Antes de emitir essa opinião, o que o meu chefe ensinou-me na altura, o FIAS, a fazer é, olha, tenta repetir, resumir o que a pessoa te explicou sobre o assalto. Espera, então não foi às 20, foram às 21, depois de teres passado já o percurso X. Ah, ok, entendi. Mas não devias ter passado por aí. Estás a ver? A pessoa sabe o que entendeste, sabe o que ouviste, porque repetiste o que ela disse por palavras próprias. E posteriormente emitiste a tua opinião. Pode ser que a tua opinião vá de encontro, ou a favor, ou é um conselho, ou alguma Exato. crítica, mas o importante é a pessoa perceber primeiramente que tu genuinamente entendeste o ponto de vista, a opinião, o que ele queria dizer, ouviste. E eu tive esse problema, porque estávamos a discutir um tema, e vais notar isso nas pessoas, é natural, que as pessoas estejam a falar, e imediatamente, quando vão responder, dizem logo, não, não, espera, não, não é bem assim. Ao invés de Já dizer, começa a espera, defender. Venâncio, estás a tentar me dizer que nós concordamos em pintar a sala em azul, o teto em branco. Entretanto, estamos só aqui a discutir sobre o tipo de lâmpada. Já não concordo. Também não concordo com azul. Então, as pessoas às vezes perdem-se muito nos argumentos Uhum. e um não ouve o outro, porque antes mesmo de reconciliares se ouviste ou não o ponto de vista, ou reconciliares os pontos de vista, já emitiste a tua opinião. Era essa uma das dificuldades que eu tinha e tive que fazer muito esforço, fui muito intencional em mudar. Cada vez que alguém falava comigo e fala comigo ainda hoje, antes mesmo de eu emitir a minha opinião, eu me certifico que eu entendi bem o que Exatamente. a pessoa está perguntando. Ok. Falaste há pouco tempo sobre um ponto de melhoria que foi ressaltado para ti durante o teu processo profissional. Acho que ainda era muito mais cedo, quando estavas. Ainda na altura frequentavas qual organização? A que eu fiz referência, Sim. frequentava GE. E só para adicionar a esse ponto, hum, às vezes nós discutíamos por questões de princípios e eu tinha muito um problema que era deixar as pessoas errarem. Ok. Já sabendo qual o resultado de uma determinada ação, de uma determinada postura, eu tentava persuadir as pessoas a fazerem aquilo que eu estava a propor, porque era o mais certo. Eu sei, eu já fiz, Ok. mas é importante nós deixarmos as pessoas errarem. Sob pena de que, se as pessoas fizerem conforme elas sugerem e não tiverem errado, vocês os dois saem a ganhar. Exato. Né? E isso pode acontecer várias vezes em projeto. Estamos num projeto, eu quero fazer de uma forma e tu sugeres fazer de outra. Eu acho que a minha é melhor. O que eu aprendi a fazer é, vamos fazer da forma, seja flexível o suficiente para fazer da forma que o outro Claro. sugere. Para quê? Para que se ele tiver certo, vocês os dois ganham. Se ele tiver errado, pelo menos ele aprende que estavas certo. Né? Então, essas lições, essa abordagem me fez ver as coisas de forma diferente. Né? E aprendi muito com o FIAS durante esse processo de treinamento, na minha passagem pela GE. É na General Electric onde eu Ok, estava. que é General Electric, ok. Hum. Queria perguntar em relação a essa particularidade da tua trajetória, sobretudo quando recebeste esse feedback. É que muitas das vezes acontece em diversas empresas, quando te é dado um feedback relacionado a uma particularidade tua, aquilo não vem acompanhado só com aquele feedback, né? Ou tu és teimoso, pode vir acompanhado com esse não sabe receber feedback, esse olha para si mesmo, egoísta, um monte de características que tu és catalogado Uhum. e nem sempre vai de acordo com aquilo que se calhar tu achas sobre si. Uhum. O que é que efetivamente mudou quando tu ouviste esse feedback? O que é que esse feedback te ensinou? E após tu teres meio que pegado naquele feedback, transformar em alguma coisa positiva para si? Bom, eu vou falar um pouco sobre feedback Ok. antes de responder a tua pergunta. E eu escrevi sobre isso no livro. Feedback, supostamente em Ok, inglês. calma. É um livro que teremos recentemente ou o líder mesmo? Não, é o líder está mesmo a caminho. Ok. Há um outro livro que é um outro livro que é o segundo volume, que é o executivo, o Ok. líder executivo, porque o líder, a versão atual,
é o começo, né? É como é que eu começo a liderar, onde é que começa a liderança, né? E liderança, para falar agora do que acabou de dizer, começa com duas coisas. Primeiro é o que nós chamamos self-awareness, que é o autoconhecimento. Quem sou eu? Né? O que é que eu quero? Para onde é que eu vou? O que é que me motiva a acordar? O que é que eu quero ser na vida? Né? O que é que eu preciso fazer? Conhecimento sobre ti, sobre o ambiente, sobre as coisas que te rodeiam, sobre o teu propósito, sobre quem és tu. É aí onde começas. Tu não podes pensar em liderar outros sem se conhecer, sem te conheceres a ti mesmo. Então começa por aí. Depois de te conheceres, formulares o teu propósito, saberes quem é, para onde queres ir, o segundo elemento da liderança é a intencionalidade. Né? E aqui a intencionalidade não é um termo que traduz diretamente para português, mas em inglês é intentionality. Ok. A questão sempre surge: how intentional are you? O quão intencionado, Tu és. o quão intensivo tu és para realizar aquele propósito. Depois de Ok. tomares conhecimento de quem és, do teu propósito, do teu ambiente, das dificuldades, das áreas que precisas melhorar, quão intencionado isso és. Este autoconhecimento pode vir por via de feedback, pode vir por via de autoconhecimento, autopesquisa, indagação, autorreflexão, melhor dizer. Essa autorreflexão pode ser feita com perguntas tipo: quem sou eu? Por que é que eu vivo? Qual é o meu Qual é o meu propósito? propósito? O que é Essas que cá estou? perguntas, sim, essas perguntas podem, de alguma forma, levar à frustração, à depressão, quando não encontramos respostas para tal. Resposta. Claro. É importante se acompanhar de mentores neste processo e é importante perceber que algumas respostas só vão fazer sentido na medida que essas perguntas forem sendo feitas. Elas não são para ser respondidas no primeiro dia. Exato. Yeah, elas são Definitivamente. para ir sendo respondidas. E leva um tempo. Sim, e os feedbacks vão ajudar no teu autoconhecimento. Então, esse feedback foi importante para mim porque era um dos elementos que mais atingia a minha marca. Ok. Ahm, Graças a Deus, você falou sobre feedback sempre vir acompanhado de alguma coisa. Esse teimoso não ouve, esse teimoso não vai mudar. Graças a Deus, a G, já na altura, eu entro para a G em 2014, já promovia um ambiente de liderança virado para as pessoas, Ok. onde se incentivava o tratamento das pessoas com dignidade. Por exemplo, o feedback negativo, positivo na GE era da seguinte forma: Venâncio, continua a fazer os podcasts. Ok. E o feedback negativo dizia: considera, por exemplo, Melhorar na área. melhorar na área X. Ok. Não era dizer: olha, Venâncio, és muito bom aqui, mas aqui mesmo não estás bem. E eu levo isso comigo até hoje. Sou muito cauteloso com a forma como eu falo com as pessoas. Bastante cauteloso, muito comedido. Porque Ok. nada, absolutamente nada, valoriza mais um líder do que tratar as pessoas com dignidade. Ok. Nada diz mais sobre um líder do que tratar as pessoas com dignidade. Na medida que nós crescemos na carreira, é muito importante nós tratarmos, sobretudo, as pessoas abaixo do nosso nível hierárquico, abaixo do nosso nível social, sobretudo estas. É muito importante tratar essas pessoas com dignidade. E pronto, esse feedback, de alguma forma, manchava a minha marca, porque sugeria que eu, quando não ouves, és uma pessoa que não és flexível o suficiente para acatar a opinião dos outros. Exato. E isso não é bom num líder. Então eu fui bastante intencionado, na medida que eu vi esse feedback, em mudar. Era meu objetivo me certificar que todo mundo percebesse que eu estava a lhes ouvir e que eu era flexível o suficiente para mudar de opinião ou para seguir a opinião de uma outra pessoa. Olha, tu falaste um pouco sobre liderança quando estavas a falar sobre feedback. Eu estive aqui a pensar algo. Tu acreditas que liderança é solitária? Psicologicamente, bem como a nível moral. Vou voltar um pouco no feedback, depois eu vou responder essa pergunta, porque falhou-me um ponto. As pessoas dizem em inglês: feedback is a gift. Né? Ok. Feedback é um presente. Mas tu não recebes presentes de pessoas estranhas. Tu recebes presentes de quem te conhece. Correto. E os presentes não são recebidos a toda hora. Existem ocasiões próprias.
Então, se certifica que quando estás a receber um feedback, número um, é de uma pessoa que te conhece, e número dois, é em face a uma ocasião que, na verdade, vale a pena receber aquele feedback. Porque os feedbacks podem vir envenenados de crítica construtiva, mas deve-se saber se esse alguém que está a fazer a tal crítica construtiva construiu o quê? Ok. Se te conhece bem, né? E se o momento, na verdade, pressupõe a necessidade de um feedback. Porque podes estar envolvido numa situação isolada e eu não te conheço. As pessoas aqui, eu noto, é típico nosso angolano. Uhum. Encontras uma pessoa que nunca viste, está no meio de uma confusão e logo estás a dar conselho para aquela pessoa Acontece muito. como se conhecesses aquela pessoa. Exato. É só tirar a pessoa da situação, até porque não conheces, deixa ele se acalmar. E eventualmente a pessoa, porque se autoconhece, vai voltar ao normal e vai ter uma conversa contigo. Agora, quando nos colocamos a dar conselhos a uma pessoa que encontramos numa situação pontual e nem sabemos quem é a pessoa e tudo mais, é mais ou menos aquela ideia do feedback que vem de pessoas estranhas. Ele te viu numa única situação, por exemplo, hoje estás a fazer o podcast e é bem provável que não esteja a correr bem porque tens uma situação preocupante qualquer. E logo liga-te uma pessoa que viu o teu podcast uma vez, viu um momento único e está logo a dizer: Olha, ela assistiu 90 minutos. Ela assistiu 90 minutos, mas vai te dar um feedback de 5 minutos. Olha, é grande a cena. Mas ali, naqueles 5 minutos, yeah, é mais ou menos como vai. Então era só para abrir esse parênteses sobre feedback. Qual foi a outra questão? Desculpa. A questão é relacionada à solidão de um Yeah. líder. Bom, o topo é solidário. O topo é bastante solidário. Da mesma forma que o topo exige sacrifícios árduos. Eu, como te disse, eu vim e faço esses podcasts como parte do meu propósito. O meu propósito na vida é emancipar mais pessoas a liderarem, Servir. a servirem. Há um livro que eu li e que eu falo muito, que é o Multipliers. O Multipliers sugere que se o Adilson mentorar 10 líderes e esses 10 líderes mentorarem cada um outros 10 líderes, já estamos a falar de 100. Se Sim, tem um esses efeito multiplicador. Exatamente. Então, eu faço esses podcasts como parte da minha responsabilidade, no âmbito Uhum. do meu propósito. É meu interesse partilhar, é meu interesse que mais jovens se despertem para liderar, mais jovens realizem o seu potencial. Mas ainda assim, não quer dizer que eu não consinto sacrifício. Eu, nesse preciso momento, estou de regresso de viagem, de negócios, viagem, de onde vim, fui cuidar da saúde do meu pai. E agastado com todo esse processo, regressei ontem, estou de volta ao trabalho hoje, depois do trabalho, a fim de expediente, estou aqui. E tem quem vai olhar para o Adilson nas câmaras e vai dizer: Não, ele, pá, uau, está no podcast e tudo mais. Uhum. Mas há toda uma história por trás, há toda uma série de situações por trás que eu estou a digerir e que ainda assim não paro. Eu não paro de fazer porque eu sinto que tenho essa responsabilidade. Então, todo líder consente sacrifícios grandes. E esses momentos de grandes sacrifícios, de grandes batalhas que todo líder ah, enfrenta, levam-lhes à solidão. Alguma vez solidão hipotética, outras vezes solidão efetiva. E isso é Ok. bíblico. Jesus, a quando da crucificação, ele disse a Pedro que hoje à noite, antes que o galo toque, cante, por 3 vezes me negarás. Até esses que viram o Mestre fazendo milagres, que viram Cristo realizando todo tipo de milagres, no momento derradeiro da cruz, negaram a Cristo. E estava lá o líder solidário, no topo. É assim também conosco. Jesus não se antecipou em castigá-los ou em criar uma situação em que eles também fossem castigados. Não lhes condenou por isso, mesmo sabendo que eles iriam lhe negar. Pelo contrário, Jesus sabia que é o normal. Eu sei que é o normal. Eu sei que na minha posição como CEO, eu devo dar a mão palmatória pela equipa. E se eu for chamado a ser responsabilizado por alguma coisa qualquer, eu não posso, nem fica bem, não é ético eu dizer que, olha, o diretor de RH também. Não, eu assumo a Exatamente. responsabilidade. Isso mostra o quão maduro você é como líder. Porque se começas por
denominar ou atribuir a responsabilidade para os teus subordinados. O teu próprio chefe sabe que tu não estás preparado para isso. Então, o Exatamente. topo é bom quando estamos a celebrar vitórias, é bom quando estamos rodeados de sucessos, de conquistas, mas o processo de conseguir essas vitórias, essas conquistas é duro e muitas vezes nesse processo temos batalhas que exigem sacrifícios, que exigem que nos deixam mesmo de rastros. E é nesse momento onde não temos todas essas pessoas à nossa volta, em que nos realizamos que sim, é solitário, está no topo. Ok. No topo é solitário. Eu faço essa pergunta porque eu tive recentemente uma conversa, por acaso, uma das pessoas que me lidera, sobre liderança mesmo. E no final da conversa eu ainda disse para a mesma pessoa que eu acredito muito que liderança não é cargo, é fardo. É basicamente isso. Quando eu falo sobre liderança, eu, por exemplo, eu penso numa pirâmide, né? A pirâmide tem aquela estrutura, né? Invertida. Invertida, que tem as bases das que sustentam a própria pirâmide e tem lá a parte de cima. Uhum. Lá tu estás sozinho, não tem mesmo ninguém. Tu tens que lidar com o fardo todo que vem da parte de cima, que não pode chegar na parte de baixo. Se fosse, por exemplo, enumerar ou falar sobre o maior peso emocional que já tiveste enquanto líder, que se calhar tu explicasse para as pessoas não iriam perceber, qual seria? Bom, maior peso emocional enquanto líder. Uma situação que se calhar tu tiveste envolvida, que tinhas muita carga emocional, mas tu tinhas de fazer porque tinha de ser feito. Porque líder no final do dia eras tu. Eu não diria, eu falei que íamos falar sobre a TAG. Eu acho que se aqui, se calhar, vale a pena agora abrir esse parênteses para Sim. falarmos sobre isso. Eu acho que foi uma das fases mais. Não é uma das fases mais boas, porque conseguimos alcançar grandes objetivos em muito pouco tempo. Ok, Eu entrei para a TAG e em menos de 6, 8 meses eu implementei a política de transportes da TAG. Eu ok, percebi que o que a TAG gastava com o transporte do pessoal de bordo, sejam os pilotos ou o pessoal de atendimento a bordo, era suficiente para transportar todos os funcionários da TAG. Então fiz um caso, submeti ao Conselho de Administração, foi aprovado. Fui também responsável pela reabilitação e imobiliário do imóvel One Metrópolis, onde a TAG mudou-se no Talatona. ok. E pronto, em 6 meses, 8 meses, com este tipo de conquistas, esse tipo de sucessos, diria, eu despertei a atenção de algumas pessoas que estavam mal intencionadas, eram mal intencionadas e difundiram imagens a meu respeito na internet, acusaram-me de coisas que não eram verdade. E Ok. a uma dada altura, obviamente, internamente, eu confrontei essas pessoas, né? Quando se diz assim, não, olha, o fulano sobrefaturou. Envolvidos 6, 8 meses de bastante sucesso, conquistas tangíveis, Ok. redução de custos, medidas que eu implementava de redução de custo, algumas pessoas sentiram-se ameaçadas e mal intencionadas, divulgaram toda uma série de notícias falsas a meu respeito. E como sabes, como profissional, não é de agrado, né? Eu Sim, sim, vi a sim. minha imagem na internet e pessoas falando coisas que não eram verdade. E a única coisa que eu podia fazer era me calar diante da situação, era manter a calma, porque quanto mais se reage a esse tipo de situações, mais as pessoas depois querem atiçar o Exatamente. fogo. Mas é um período difícil, porque nós somos filhos, nós somos pais, nós somos irmãos, e estão os nossos familiares confrontados com a mesma realidade de verem as tuas imagens na internet, de verem coisas que são falsas a teu respeito na internet. Então foi, acho que, uma das fases mais difíceis para mim como líder, mas, e me fizeram a ver que, como líder, às vezes precisamos tomar decisões rápidas. Isso quer dizer o Exatamente. quê? Existem pessoas nas nossas equipas que nós, às vezes, no nosso humanismo, na nossa vontade de tratá-las bem, queremos manter na equipa, mesmo sabendo que são mal intencionadas. Isso é mau. Quando se temos a oportunidade de tirar alguém que sabemos de facto que é mal intencionada, tira, não hesita. É uma das lições que aprendi. A segunda lição que não aprendi e apliquei é quando toda essa situação começou e se deu.
eu decidi sair. Eu disse, não, eu tenho dignidade para continuar para continuar a aturar isso. Eu tenho dignidade suficiente, não preciso de fazer isso. Eu tinha muitas oportunidades, eu tinha 3, 4 propostas para liderar outras empresas e não havia necessidade de continuar a lidar com uma situação desnecessária. Então, decidi chegar a um acordo mútuo, saí, menos de 2, 3 meses. Comecei a trabalhar, não, 2, 3 meses até muito, acho que 2 semanas, voltei a trabalhar para Ok. a DOF voltou a chamar e fiquei na DOF ainda por 3 meses, assegurei alguns contratos que tinham para ser renovados e depois saí da DOF, fui então para a SGS, onde eu me encontro agora. A lição que eu apliquei e não aprendi é que às vezes precisamos perder a batalha para ganhar a guerra. Ok. Nós precisamos saber quando parar de lutar. Eu apliquei isso. Quando eu entendi que eh, não era mais momento de continuar a lutar, que era a altura de eu parar aquela batalha, aquela luta, para ganhar a guerra, então eu parei. Eu me lembro de ter conversado com o meu advogado, e o meu advogado insistia, não, olha, nós temos que... Eu disse, não, essas pessoas estão dispostas a ir até as últimas circunstâncias. Exatamente. Se E calhar tipo de guerra que não elas valia a estão pena. acostumadas a É. isso. Elas querem que você reaja. Elas Uhum. estão à espera que você reaja. E então o mais certo é você fazer o contrário da expectativa. É parar de lutar, é E respirar seguir um outro fundo, caminho. ganhar fôlego para Exatamente. continuar a batalha no outro dia. Às vezes esse tipo de decisões, e foi conforme eu me senti. Eu sabia que era a decisão certa e fui eu quem tomei a decisão de parar a luta. Mas sabe, sabe mal, sabe a derrota. Naquele momento é como se tu tivesses a ser humilhado, a ser pisoteado. Mas é a decisão mais certa de ser tomada, porque lá na frente eh, ficou bem melhor. Ou seja, lá na frente o resultado foi melhor. Tem muito provavelmente por se calhar tinhas intenções muito mais positivas e queria se calhar levar a organização para um outro rumo. Mas algo que chamou-me a atenção enquanto falavas sobre a tua trajetória na TAG, eu pensei basicamente no seguinte. Eu acredito muito, e a própria literatura de gestão fala sobre isso, que existem líderes para determinados momentos das empresas e para determinada cultura organizacional. Muito provavelmente o teu estilo de liderança, permita-me aqui errar e corrigir-me se estiver errado, muito provavelmente o teu tipo de liderança para aquela organização não era mais adequada. Porque se calhar, né, eles tinham um background de liderança que estavam acostumados a que era muito mais permissiva, ou se calhar que permitia um monte de coisas, se calhar, na tua perspectiva, não eram as melhores, tanto do lado de baixo como do lado de cima, que se calhar ofendia o modo como eles levavam a cultura da própria organização. Não poderia ser o caso? Bom, eu sou do tipo que acredita que o líder é o responsável por mudar a cultura organizacional. Ok, Agora, eu na TAG não era o CEO, eu na TAG eu era o ok. diretor de contratos, aprovisionamentos e serviços e reportava para o CEO, PCE. E em grande parte, quem conviveu comigo sabe, eu influenciava a cultura, tanto da Ok. liderança, os outros líderes se reviam na minha forma de estar. Só que quando não tens a senioridade para afetar a cultura toda e tomar decisões que afetem a cultura toda da empresa, aí sim é provável que não é que o teu estilo não seja certo, é provável que tu vais te encontrar com muitos desafios e entraves e deves decidir. Se fosse o CEO na TAG, claro que eh, teria mudado a cultura da empresa em função do meu estilo de liderança. Mas Ok. na posição em que me encontrava, eu só tinha como influenciar os demais líderes, não tinha como mudar a cultura num todo. Então, acho que é mais um pouco, mais ou menos disso que se passou. Também deixa-me dizer, as pessoas, eu falei isso no princípio, conhecem-me como um expert em oil and gas, mas eu, pela passagem que tive na TAG, e como disse, autoeducação, conheço muito bem o setor da aviação. Nós vamos já entrar aí para o setor da aviação. Eu queria mesmo pegar essa parte da aviação, porque tu és expert no setor da aviação e vamos falar um pouco mais sobre isso mais lá para frente. Mas eu queria pegar em particular em relação ao teu período na TAG, é sobre o propósito.
o teu propósito, desde muito cedo, pelo que eu pude perceber, sempre foi liderar as pessoas. Uhum, Sempre foi servir, liderar não, servir as pessoas. E uhum, parte desse teu propósito permitia ou impunha-te a ti um, estilo de, um certo estilo de liderança. uhum. Alguma vez sentiste durante o teu percurso lá na TAG que o teu propósito estava a ser testado? Não, eu não tomo as ações dos outros como se direcionadas propositadamente contra mim. Embora isso aconteça de quando em vez. Mas uma vez o meu chefe, a minha chefe, me disse: People are good. Ok, As pessoas são boas. As pessoas são realmente boas. Elas podem estar de quando em vez mal influenciadas por algum sentimento de inveja, mal influenciadas por alguma outra pessoa, enfim. Mas as pessoas que conviveram comigo e tiveram sob minha liderança podem te dizer como é que eu liderava. Eu liderava com dignidade, eu liderava pois, com respeito, liderava com humanismo. E em momento nenhum me senti na necessidade de deixar de tratar quem quer que fosse com dignidade. Eu, quando falei sobre a lição que aprendi de tomar decisão, de se existem alguns membros da equipa que realmente são mal intencionados e que nós devemos tomar decisão de deixá-los partir, eu falei disso sempre na perspectiva de deixá-los partir com dignidade. Dizer, exato. olha, eu acho que você e eu convergimos em muitos aspectos, mas também divergimos em muitos outros e que são, para mim, de caráter muito importantes. Então, eu presumo que a melhor opção para você é seguir a carreira no sítio X e eu vou facilitar esse processo. Eu quero que você vê uma outra direção, vê uma outra área. Se julgas que não dá para trabalhar sob o meu comando, então eu proponho que encontremos uma solução que te deixe mais alegre, porque tu passas 8 horas do teu dia aqui. E eu não quero que esses 8 dias, essas 8 horas do teu dia sejam aterrorizadas com o Sejam facto de desagradáveis. eu estar constantemente a tomar decisões que tu achas que não estão certas, ou decisões que, na tua opinião, poderiam ser diferentes. Então, porque o líder sou eu, eu sugiro que a gente encontre um meio termo. E essa conversa tem que se ter. Às vezes as pessoas têm que ter conversas difíceis. As conversas não vão ser sempre fáceis, mas sempre com dignidade, sempre partindo do princípio. A pessoa vai entender que nós discordamos, ele não está contente com a minha postura, mas ele me tratou com respeito. Ele me tratou com dignidade. Isso é o mais importante. Eu nunca destratei alguém, nunca me senti na necessidade, nem o mais alto, o mais baixo, de destratar alguém por conta da pressão, da cultura da empresa. Eu nunca me deixei influenciar pela cultura. A cultura da empresa na TAG era de doutor, administrador, diretor, mas todo mundo sabe que eu exigia que me tratassem por Adilson. Ok, E todos os funcionários da minha direção, eu posso dizer todos os funcionários, sabiam que a minha porta estava sempre aberta, sabiam que podiam sempre contar comigo. Mesmo os mal intencionados, quando precisavam que eu intervisse, sabiam que podiam contar comigo. E todos eles sabiam que eu liderava com respeito, com dignidade e com visão. Visão para os objetivos que a gente queria alcançar. Eles sabiam que o nosso objetivo era reduzir custos, trabalhávamos para isso. Sabiam que o nosso objetivo era implementar a política de transporte, trabalhávamos para isso. Sabiam que o nosso objetivo era transformar a nova sede da TAC, trabalhávamos para isso. Eu trabalhei com todo mundo e não me lembro de uma única pessoa que vai dizer ele me destratou nesses termos. Não tem. Não houve um único incidente que eu destratei ou precisei destratar alguém. Nunca tive necessidade de fazer. ok. Quando falavas um pouco sobre isso, fizeste menção a um aspecto muito importante, relacionado mesmo à tua profissão e à tua trajetória. E eu lembrei-me de algo. Durante o meu processo de crescimento como pessoa, não só como um profissional, eu evitei durante inúmeras situações, conversas difíceis. E conversas difíceis às vezes são muito necessárias. Qual foi a conversa mais difícil que tu tiveste durante o teu percurso profissional? Eu, sendo chamado para essa conversa, ou eu, na qualidade de líder, ter com. Pode falar das perspectivas. Se calhar seria melhor. Bom, na perspectiva Liderado? de liderado, uma das conversas mais difíceis que eu tive foi. Estávamos a guiar um projeto na General Electric
E a pessoa em causa, o líder em causa, sentiu que eu, na verdade, estava a contrariar muito a opinião dele. E chamou-me para uma sala e disse-me: Olha, eu sou X, Y aqui e vou-me certificar que você vai para a rua. Nesses termos. Foi difícil, porque sim, a pessoa tinha autoridade para tal, ou reservava algum poder para tal, mas ao mesmo tempo eu tinha comigo que Deus é acima de tudo. E eu, dentro de mim, eu disse: Olha, você não é Deus, Ok. você é só um homem. Yeah, e pronto, foi das conversas mais difíceis que tive. Assim, alguém me confrontar para dizer assim: Eu vou te pôr na rua nesses termos. Depois, a conversa mais difícil que eu tive, para mim, sempre que eu devo rescindir alguém é uma conversa difícil. A conversa mais difícil que eu já tive e continuo até é de rescindir pessoas. Ok. Não é em todo, não é em toda, as empresas não estão a fazer isso o tempo todo. Existem momentos próprios de reestruturação, de redução de custos, por aí em diante. E existem momentos que, por conta de comportamentos impróprios, indevidos, nós devemos chegar a essa situação. São, obviamente, situações excepcionais. É uma exceção ter que demitir alguém. Mas são do tipo de conversas que mais me pesam, porque eu sei que por detrás de cada pessoa tem no mínimo 5, 6 pessoas. Por detrás de cada chefe de família há uma família de 6 Exato. e que estão dependentes dessa pessoa para o seu sustento, para a sua continuidade. E eu, sempre que posso, ainda que muito difícil, tento dar uma oportunidade. Em casos muito extremos as tenho, mas são das conversas mais difíceis. Não por conta de como a conversa vai desenrolar, porque eu sempre que as tenho, tento as ter com o máximo de dignidade. E eu digo sempre: olha, infelizmente, eu consigo me rever na tua condição. Você é pai. E eu não sei absolutamente como você vai lidar com essa nova fase da tua vida, mas a situação arrastou-se até aqui. E infelizmente, em meio a todas as investigações e tentativas que foram feitas, nós não conseguimos fazer muito. A única opção que temos é que você saia e vai ser indemnizado. Eu sei que isso não é suficiente, eu nem sei como você vai lidar com isso nos próximos tempos, mas seja positivo. Seja positivo, nós vamos manter uma porta aberta para ti aqui. Isso ainda que a pessoa tenha errado no extremo. A pessoa nós temos que ter convicção de que todo mundo está sujeito à redenção. Ok. E às vezes há situações em que, em meio a um processo de rescisão, em função do comportamento da pessoa, ou talvez a situação da empresa mude, nós repescamos as pessoas. Eu me lembro sentar com a equipa e ter que lhes dar a notícia que tínhamos acabado de terminar um contrato. Eram 6, eles trabalhavam para nós em cabina e a responsabilidade era minha. E a diretora de recursos humanos perguntou-me se eu queria fazer via Teams. Eu disse: não, eu vou fazer pessoalmente com eles. Eu quero Ok. olhar nos olhos deles para lhes dizer que isso não é o fim, que não foi por culpa deles que o contrato foi rescindido, que sim, eles vão enfrentar algumas dificuldades, mas tão logo tenhamos uma oportunidade para reintegrar qualquer um deles, vamos fazer. E que eles sintam-se à vontade para ligar, no caso de necessidade, para falar, para conversar. Eu não posso resolver o problema do mundo todo, mas eu posso te ouvir. Eu não posso te prometer reintegração, mas eu posso te indicar para uma outra pessoa. Exato. Então, no fim do dia, é só tratar as pessoas com dignidade. Não interessa quão difícil. O que torna a conversa difícil é o objeto da conversa e não a conversa em si. Yeah.
Essa provavelmente é das camadas mais difíceis de liderar, ter que rescindir contrato com trabalhadores. Sim. Eu queria chegar num campo que pouco é chegado em relação à tua experiência. Nós sabemos que atualmente tu lideras uma empresa que está muito mais voltada para o setor de oil and gas, mas tu és expert em aviação. Pois. Falando-nos um pouco do ponto de vista técnico sobre o setor da aviação em Angola e o setor do petróleo também, e o impacto direto na nossa economia. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar do setor da aviação e setor petrolífero. No setor petrolífero, tu tens atividades descentralizadas. No setor da aviação, tu tens atividades centralizadas. Ok. Por exemplo, para a TAG, o hub em Angola, ou seja, o centro das suas operações em Angola. Mas para a Total, o centro das operações da Total Angola é Total Angola. O centro das operações da Total França é Total França. Por aí em diante. Então, quando a TAG vai para Lisboa, por exemplo, ou voa para Lisboa, antes de voar para a rota São Paulo, ele tem que voltar para o hub, ok? Porque são operações centralizadas. O setor da aviação tem três pilares. Um é o pilar financeiro, pilar externo e o pilar interno. No pilar financeiro, tu tens os resultados, desde os resultados operacionais, resultados financeiros da empresa. No pilar externo, tu tens os parceiros externos, os code shares, as Boeings, que são as grandes do mercado, e que, com quem precisas ter boa relação e que muito está pendente da tua reputação. No pilar interno, tens os próprios funcionários da empresa, tens o Estado como acionista, tens a população angolana em geral. Qual é a percepção interna que o pessoal tem sobre a TAG? Nesse preciso momento, a TAG tem bons resultados no pilar externo, porque aparece hoje em dia com mais frequência nos fóruns internacionais. Teve agora, há pouco tempo, no Dubai, e participou e também noutras atividades muito recentemente. Então, do ponto de vista externo, fez aquisições novas da Boeing, da Airbus. Exato. Bom, do ponto de vista externo, a empresa conseguiu reaver um pouco da reputação que tinha perdido. Do ponto de vista interno, há uma certa instabilidade, percebe-se uma troca constante na liderança. Aliás, a TAG é daquelas empresas que mais muda de liderança, né? Em 39 anos ou 30 anos, a TAG deve ter trocado no mínimo 16 administrações ou 19 administrações. E Pronto, acho é que isso. recentemente está com um novo administrador, não, está com um novo PC, PC. pronto, sim, está de parabéns também pela nomeação. Espero que tenha sucesso e tenha todo o nosso apoio. A questão, na verdade, está no pilar financeiro. O pilar financeiro da TAG é onde está o calcanhar daqueles. Porque externamente é bem vista, internamente, apesar dessas pequenas alterações, uma vez ou outra na liderança, parece que há alguma estabilidade. Já não vimos por aí greves dos funcionários da TAG, não há paragens por greve, por aí em diante. Mas ainda há necessidade de melhorar os resultados. E os resultados da TAG estão divididos da seguinte forma: 70% dos custos operacionais da TAG são executados pela área do procurement ou contratações, como é assim na indústria da aviação. A indústria da aviação, 70%, 80% dos seus custos é executados pela área do procurement, que são contratação de serviços terceiros, por aí em diante. 20% é custos com recursos humanos, né? E 10% é que são então outros custos, outras despesas. Se olharmos para esta rubrica que acarreta 70% dos custos, que é aí onde se encontra o segredo, vamos encontrar toda uma série de coisas que podiam ser feitas melhores, né? A primeira análise que deve ser feita é a análise 20-80, 80-20, onde nós analisamos quais são os 20 fornecedores que representam 80% da nossa despesa e quais são os 80 fornecedores que só representam 20% da nossa despesa. Bom, eu vou focar nos 20 fornecedores cuja representação é de 80% da minha despesa. E aí vais encontrar custos com combustíveis, vais encontrar custos com tarifas aeroportuárias. E os custos com combustíveis são um pouco altos por uma questão legal, né? Porque isso é imposto por lei. Se baixar os custos dos combustíveis para a TAG, vais como consequência também baixar para as outras companhias aéreas. Então não faz sentido. Eh, do ponto de vista de tarifas aeroportuárias, é a mesma coisa. Se baixar as tarifas aeroportuárias para a TAG aqui nos nossos aeroportos, vais ter consequentemente baixar para as demais. Isolados estes dois custos, vêm então todos os outros custos, né?
que na verdade são esses que, quando adicionados à demonstração de resultado, tornam o resultado negativo. E é estes 20 que deveriam ser isolados para se perceber quem são, porque é que estamos a gastar assim e qual é o nosso target de redução de custos. Fora dessa questão, há uma série de práticas a que eu fiz referência que lesam, por exemplo, há uma política de POs, ou seja, ordens de compras de reparação, nós chamamos POs de reparação. A TAG emite uma compra para aquisição de um sobressalente, Ok. paga antecipadamente a compra do sobressalente. Quando chega a mesma peça, se não tiver boa, vai para uma área que se chama quarentena e depois, em vez de se ativar a garantia, emite-se uma outra ordem de compra de reparação. Ou seja, paga-se por algo antecipadamente e não temos como reclamar porque já pagamos antecipadamente. Em vez de ativarmos a garantia, não ativamos a garantia, emitimos uma outra ordem de compra para reparar uma coisa que acabamos de comprar. Quer dizer, estamos Isso gastando. influencia significativamente nos custos. Pronto, há uma duplicação de custos nesse Exato. processo. Aí tem que se ativar o processo de ativação de garantias. Depois há uma outra questão, que é, há uma componente de sistema de gestão que se chama MRP. O MRP é Material Requisition and Planning. Ele faz a gestão do estoque nos níveis mínimos e máximos. Sempre que um determinado item, peça, se encontra nos níveis mínimos, o sistema automaticamente despoleta uma nova requisição. Aquela requisição depois é transformada em ordem de compra e que é emitida para o fornecedor. Ok. O problema é que essa requisição e essa ordem de compra não é aprovada pela direção de engenharia e manutenção, que é o cliente interno. Ok. Deixa eu dar um exemplo. Estás numa oficina, você é o mestre, é o diretor para a área técnica da oficina, e a tua área de compras, sem te consultar, compra 1000 travões. Não, mas por quê? Porque o sistema disse que os níveis estavam mínimos. Ok, mas eu preciso de dinheiro para comprar a bomba da água do carro X. Não, já não temos porque gastamos nos travões. Então, é mais ou menos o que se passa. É, essas duas questões, tanto a emissão de POs de reparação, tanto a compra através do sistema MRP, que não passa pela Direção de Engenharia e Manutenção, todas elas são feitas com pagamentos em avanço. A solução era emitir concursos públicos, cujos termos do concurso são pagamentos a posteriores com limites de créditos devidamente estabelecidos a favor da TAG. Porque no setor petrolífero, se venderes essa caneta para qualquer empresa, vai te pagar em 60 dias. Mas a TAG, se venderes essa caneta, vais ter que pagar antes de receber a caneta. Mas é uma cláusula interna? Não, o que se alega é que a TAG não tem reputação para lidar com os fornecedores porque pagou muito mal no passado, porque paga muito mal. Ok. Mas a verdade é que qualquer um que queira trabalhar comigo, eu vou emitir o meu concurso e os termos do meu concurso. Se você não quer participar dos termos do meu concurso, o problema é teu. Alguém há de querer. Pois, e há também aí outras questões que têm que ver com o que chama pool of parts. O pool of parts é o que se chama estoque de segurança. Nos aeroportos, todas as empresas de aviação devem ter o que se chama pool of parts. O pool of parts previne com que as empresas tenham longos AOGs. AOGs é um KPI que diz Aircraft on the Ground. Quer dizer, que é o número de horas que o avião está a aterrar, ou está em terra. E esse número de horas tem que ser limitado, porque o avião em terra é um custo. O avião precisa voar. Então, porque não tens o estoque de segurança, às vezes uma determinada peça está com uma pequena avaria e se tivesse o estoque de segurança no aeroporto, era só trocar imediatamente. No caso, porque não tens o pool of parts, és obrigado a ter o avião em terra por 24 horas para procurar quem tenha e quando encontras, não tens recursos na tesouraria, ou seja, estás sem dinheiro porque andaste a pagar POs que foram emitidas a partir do sistema MRP e que depois já estão ali, são aquela só história dos travões, né? Compraram-se os travões, mas agora tem um avião que deu a OG e não consegues. Pronto, é mais ou menos isso que vem se passando. Isto é a questão da TAG. Na questão da Sonangol, e tudo isso tem solução. Eu estive lá, fui diretor para essa área, sei exatamente onde é que estão os pontos de pressão, sei aonde é que deveria ser atacado. Só que eu falo e converso. Eu tenho colegas, tenho boa relação com membros da liderança, em que trocamos impressão. A questão agora é se as pessoas querem ou não implementar, querem ou não ouvir, né?
Do outro lado, Olha, antes mesmo que vais falar sobre o setor de petróleos, nós basicamente aqui acabamos de ter uma mini aula sobre o setor da aviação em Angola. A TAG tem, eu não sei se a TAG uma vez já assumiu resultados positivos de que eu tenho acesso, mas tem. teve? Não, não tem. Ok, mas ele teve um período, Que tem, estava epá, de se melhoria. nunca, sim, teve um período de melhoria, Eu era o mas, diretor de contratos ok, e aprovisionamento de serviços para a TAG neste período de melhoria. Foi junho de 2022. Começou por aí, nesta altura, quando a TAG começou a reportar redução de custos na ordem dos 10 milhões de dólares, ok, porque nós fazíamos o seguinte: para cada novo contrato, nós precisávamos reduzir custos. Por altura, quando implementamos a política de transportes da TAG, o objetivo inicial era abater a frota existente ok, para o que nós chamamos em inglês offset alguns os custos da aquisição da nova frota. E a nova frota foi adquirida com vista a ser abatida no final de 3 4 anos a favor de funcionários ou em concurso público. Esse foi o conceito. Então, esse período a que fez referência reza o período que começou quando entro em 2022, julho, já estava lá a administração, também a que fiz parte com Eduardo Feirem. E só para dizer, é possível a TAC ter resultados positivos, mas ela não vai ter resultados positivos por si só. Toda aeronave, seja uma 737, um Boeing 737, ou um Boeing 777, ou um Boeing 787, essas aeronaves têm um custo operacional direto vamos falar da 737, de pelo menos 150 a 200 mil dólares, custo direto. Cada vez que levanta voo, Luanda, Lisboa, Lisboa, Luanda, esse é o custo operacional, né? E esse custo operacional engloba o quê? É os custos com combustíveis, pilotos, catering e não só. O trajeto Luanda-Lisboa, estamos a falar de um avião que tem uma capacidade de 130 e tal lugares, corrija-me se estou errado, e esta, só nesta rota Luanda-Lisboa, se cobrarmos $1.000 ou $1.500 o bilhete, vezes 130, vamos ter logo os 150 ou $200 mil de custo direto do vai e vem completamente abatidos, amortizados. De regresso, tudo o resto é lucro líquido. Temos adicionais $200 mil, perto disso, de lucros líquidos. A questão é, então, mas se cada aeronave que faz essa rota, estamos a falar de uma rota em específico, a título de exemplo, se a aeronave que faz essa rota consegue gerar receitas quase que a dobrar os custos que tem, aonde é que está o problema da empresa não ter resultados positivos? O problema da empresa não ter resultados positivos estão associados aos custos da que eu fiz referência, que são os outros custos operacionais que impactam a demonstração de resultados. E é aí onde deveria estar o foco, é tentar se perceber, espera um minuto, quais são os nossos custos diretos operacionais, são estes. Depois de supridos os nossos custos diretos operacionais, quais são os outros custos? Todos esses custos deveriam ser escrutinados, né? E depois uma série de medidas que visam lidar com a pressão que a empresa tem de tesouraria deveriam ser implementadas, nomeadamente concursos, nomeadamente o cancelamento dessa política de PEOs de reparação a favor da implementação da política de garantias e por aí em diante. Então, é possível, sim, ter a empresa resultados ter positivos. resultados positivos, Exato. não é nada de outro mundo. Há uma medida que nós havíamos tomado na altura, quando eu fazia parte da administração, que era nós congelamos todas as ordens de compras que não estavam associadas a custos diretos. E uma a uma fomos escrutinando sobre a execução daqueles serviços, sobre a Ok. prioridade daqueles serviços e por aí em diante. E isso agilizou um pouquinho a gestão. A empresa está a comprar aeronaves novas, o Estado fez um grande investimento no aeroporto, então não tem como. Qualquer um que assuma a responsabilidade da TAG deve gerar resultados positivos e a empresa tem condições para o efeito. Basicamente, para percebermos agora, pá, sabemos todos o contexto que a TAG se encontra e vem somando períodos acumulados de resultados negativos. Percebemos que o calcanhar daqueles da TAG tem sido, sobretudo, a área de procurement, sendo que representava na altura 70, mais de Presente até 70%. agora, isso Ok. é É uma padrão na função indústria. pública? Ok. Não, é padrão da indústria. Ok, ok, ok. Aliás, Faz se pegar sentido. os resultados, se pegar os resultados operacionais da TAG de 2021, vai ver qual é o grosso dos custos com Exato. fornecimento de serviços terceiros. E esses custos com fornecimento de serviços terceiros é da responsabilidade do procurement. Ah, ok. Boa. Procurement, contratos, serviços, pronto.
Na Quer altura dizer que era se, DAS, né? uhum. Quer dizer que se atacarmos esse ponto em específico, tendo uma política que facilita a redução dos custos, poderemos ter, claro, nos próximos anos resultados O positivos. segredo dos resultados positivos e da questão da liquidez da empresa, sem sombra de dúvidas, passam pela DAS. Ok, É a boa. Direção de Aprovisionamento de Serviços, desde a emissão de serviços cujos termos devem ser com pagamentos a posteriores, desde a implementação das políticas de garantia em troca das políticas de POs de reparação, desde o controlo do sistema ou mudanças no sistema MRP, que deve passar a aprovação para a direção de manutenção e engenharia, desde a reconciliação do inventário da TAG, que é dos outros problemas que a TAG, a empresa tem. A empresa faz sempre compras, mas não faz reconciliação de inventário. E eu ouvi recentemente que a TAG fez, ou seja, vai ser consultada ou firmou agora um acordo com a Lufthansa. A verdade é que a Lufthansa sempre teve acordos com a TAG, acordos de consultoria. Foi a Lufthansa que, como consultora, ajudou a TAG a desenhar o plano atual de expansão. Foi a Ok. Lufthansa que, como consultora, havia produzido uma lista de mais de 5 ou 4 mil itens que a TAG precisava de ter no estoque. E eu uma vez perguntei, ok, essa lista que nós estamos aqui a comprar diariamente, esse item em particular tem 6 meses e não teve nenhum AOG por causa desse item. Por que que ainda continua aí na lista? Não, é porque a Lufthansa disse. Aqui a questão não é se a Lufthansa é boa empresa ou não, é boa empresa, mas aqui a questão é mais simples do que parece. É mais Ok. simples do que parece. É assim nos petróleos, é assim em aviação. 80% dos custos que a empresa, 70, 80% dos custos que a empresa incorre é fornecimento de serviços terceiros e isso é da responsabilidade dos contratos e procurement. Ok, boa. Adilson, falaste mais sobre o setor da aviação e eu queria poder extrair um pouco de si também, um pouco mais sobre a percepção que tem sobre o atual panorama do nosso setor petrolífero, o impacto Uhum. que tem tido na nossa economia. Fala um pouco mais sobre isso. Bom, o setor petrolífero é um setor com bastante maturidade e quando nós falamos de setor petrolífero, nós devemos focar em primeira instância na Sonangol. Bom, a Sonangol é uma empresa que, pela, pela forma como está estruturada, está condenada a não atingir os grandes objetivos estratégicos que tem. Um dos objetivos estratégicos da Mas Sonangol. o que é de onde vem essa percepção? Eu vou explicar. Não, não é percepção, é São uma questão fatos. estrutural, um Ok, facto. A forma como está estruturada inibe a Sonangol de o fazer. Por quê? Porque eu não falo estruturada do ponto de vista organizacional, falo do ponto de vista de custos. A Sonangol tem como objetivo estratégico assumir mais do que se produz, ou seja, assumir maior responsabilidade da produção ok. no país, né? Nós estamos a falar que hoje deve estar em níveis de 10. O que se quer é que a Sonangol, não como parceira, mas como operadora, assuma mais do volume de produção do país. Mas para isso acontecer, nós temos que ver a questões estruturantes, como é o facto da Sonangol, por exemplo, importar todos os anos em combustível 5 bilhões de dólares e depois na política de subvenção perder 2,5 bilhões de dólares, né? Então, o Estado diz a Sonangol, não, importa o combustível, ok? O litro, quanto é que é? O litro de combustível é 1.000 kwanzas. Tá bem, mas olha, Sonangol, aqui dentro vais comercializar o litro a 500. E a Sonangol pergunta, então, e os 500 que eu estou a perder? O Estado diz, não, vou te dar um crédito de imposto. Aí o Estado dá um crédito de imposto, calculado os impostos, a Sonangol fala, não, ainda assim tá a faltar 250 kwanzas. O Estado fala, não, espera aí, daqui a pouco. Envolvidos 5, 10 anos, a Sonangol precisa de recapitalização. Então, não pode uma empresa que tem custos com importação de combustível na ordem dos 5 bilhões de dólares, com percas na ordem dos 2,5, conseguir crescer mais do ponto de vista do volume de produção, conseguir aumentar a sua cota de produção. Então, esse fator estruturante está a ser agora trabalhado com a construção da refinaria de Cabinda, um primeiro passo. Temos a refinaria do Lobito em vista, um segundo passo. Então, depois, acredito que mais lá na frente, se calhar teremos essa questão resolvida. Mas há outras formas
de acelerarmos essas refinarias através do... Daí vem a questão do impacto na nossa economia. Poderia-se renegociar o OGE para se reduzir um pouco do serviço da dívida. Hoje, o nosso OGE está em 60% serviço da dívida, 40% novas rubricas. Há quem até diga que esteja em 70% por serviço da dívida. Olha, uma taxa de 70% ou 60% de serviço da dívida é muito alta. Se um indivíduo, uma pessoa singular, vai para um banco, solicita um crédito, a taxa de esforço é 40%, 25% a 40% o máximo. Agora, o Estado se impõe uma taxa de esforço de 60% a 70%. É muito. Se conseguirmos negociar o serviço da dívida, libera-se valores que é para dar corpo a projetos de grande relevância, como é a refinaria do Lubito, como é as outras refinarias. Depois, com a refinaria do Lubito, supríamos completamente o consumo, o nosso consumo interno do ponto de vista de combustíveis, e teríamos o excedente para comercialização e para como fonte de receitas em moeda estrangeira. Então, isso também é uma questão de segurança nacional. Nós não podemos estar dependentes do estrangeiro, digo isso do ponto de vista de origens, de onde provém os nossos combustíveis, para o próprio nosso sustento a nível de energia, né? Não faz sentido. Energia é, depois dos seres humanos, o ativo mais importante. Se falamos de aviação, é energia. Se falamos de banca, é energia. Energia. Se falamos de AI, inteligência artificial, é energia. Se falamos de transformação digital, é energia. Se falamos de hospitais, é energia. Se falamos de avião, é energia. Falamos de barcos, é energia. Barcos precisam de combustível, avião precisa. E combustível é energia, ou faz parte do mix de energias. Então, nós precisamos de forma estratégica olhar agora para onde queremos levar o nosso setor de energias. Né? Como é que a Sonangol vai se posicionar nos próximos 5 anos? Como é que a gente vai liberar recursos do OGE para implementar a construção de novas refinarias, para retirar este peso que a Sonangol tem e dar à Sonangol asas para poder sonhar e voar em direção ao grande objetivo estratégico que tem, que é o aumento do volume da produção. Bom, todas essas são questões que devem ser pensadas de forma integrada. Ao pensarmos o país, ao pensarmos a economia, temos que pensar de forma integrada. Desenhar o que nós chamamos um value stream map e perceber de onde é que o governo tem as suas receitas, como é que as canaliza. Há aqui outro ponto que é importante na relação setor petrolífero e economia, que é o volume de negócios que é gerado no setor petrolífero, que está em torno dos 18 bilhões de dólares anualmente, dos quais menos de 10% é arrecadado por empresas nacionais. Esse é um outro tema. Esse é um outro tema. Aqui vai uma série de questões que também fragilizam o conteúdo local. Vai a questão da política cambial no setor petrolífero, a Lei 2/12, que agora precisava ser ajustada à realidade atual, né? Isso quando as empresas nacionais ou de indígenas não têm capital, têm divisas disponíveis. Quando não têm divisas, não têm capital. Vão os Exato. termos de pagamentos das empresas petrolíferas no setor, por exemplo, né? As empresas petrolíferas no setor, basicamente, elas autofinanciam, financiam as suas atividades por conta dos fornecedores. Eu te vendo isso, você me paga em 90 dias. Durante aqueles 90 dias, eu já financiei a tua atividade. Então, como nossa realidade é fragilizada do ponto de vista de recursos, estava na hora de se ver os termos de pagamentos para as empresas angolanas no setor. Estava na hora de se ver também essa questão da lei cambial, né? Para facilitar o acesso à divisa. As empresas internacionais não têm dificuldades de pagar em dólares, elas Sim, sim, podem o tempo todo pagar em dólar. A questão é a lei que as proíbe. Pronto. Isso é um último ponto, tem que ver com as receitas provenientes dos petróleos produzidos em Angola. Não são domiciliadas em bancos angolanos. As receitas de petróleo provenientes as receitas provenientes do petróleo produzido em Angola é domiciliada em bancos estrangeiros. Ora, faz sentido que seja, porque esses bancos financiam essas atividades. São eles, em Ok. primeira instância, que surgem como credores dessas empresas e permitem-as investir aqui. A questão aqui é, se calhar, um pouco mais estratégica, é olhar, ok, a gente não tem como impor a domiciliação da renda proveniente deste petróleo, mas podemos, por exemplo, impor um depósito mínimo sobre o lucro
né? Uhum. No caso, as empresas petrolíferas tiveram, de forma agregada, estimativa, no período 2023, lucros na ordem dos 5 bilhões de dólares, somando as que nós temos aqui, nesse preciso momento, a atuar no nosso país. E deste valor, se impuséssemos um depósito obrigatório mínimo de 10, 20%, seria suficiente para o governo buscar receitas para investir nos projetos. São medidas muito ousadas, são medidas que precisam ser devidamente Mas que negociadas. do ponto de vista da nossa economia teria um grande impacto. Sim, nós somos livres de pensar, somos livres de criar, somos livres de imaginar soluções que iriam aliviar a nossa economia. E devemos ter ousadia para, depois de pensarmos, criarmos estratégias, negociar e executá-las. Estamos a falar em 20, podemos não conseguir 20 e conseguir 10. Podemos Mas não é um grande conseguir 10, diferencial. não conseguir 5. Mas Exa- estamos a caminhar para aí. O que é certo é que o Brasil, os Estados Unidos e todos esses outros países, com todas as nuances, com todas as questões e todos os fatores tidos em conta, não aceitariam e não aceitam que as receitas dos petróleos produzidos nos países deles sejam domiciliados, por exemplo, num outro país. Os A Estados Unidos não 100%. aceitaria isso. Exatamente. Então é mais ou menos por aqui. Nós já temos mais de 60 anos em petróleos Sim, sim, sim. e está na altura de começarmos a redesenhar como o nosso setor de energia vai se posicionar, porque o nosso setor de energia é a base da nossa economia. Falar de economia angolana sem falar do petróleo, falar do impacto na economia sem falar de como o setor está estruturado, é o mesmo que falar de Angola e não falar de 50 anos de independência. É. Olha, Adilson, eu pude perceber, eu já tinha essa perspectiva, mas eu pude perceber claramente agora que falar consigo sobre o setor da aviação e sobre o setor de petrolífero, que é basicamente o setor que tu levas mais de 20 anos de experiência, poderes levar-nos aqui provavelmente mais de 1 hora proveitosas e vamos levar aqui um tempo para falarmos especificamente sobre esse tema do ponto de vista técnico, porque é oportuno que se fale sobre isso, mas eu queria trazer-te um pouco mais sobre o campo da liderança. Uhum. E a questão que eu iria lhe colocar é a seguinte: eu, por acaso, agora lembrei, nós tivemos cá no podcast o Adilson Camacho Conhece? e ele falava. Amigo. Ah, ok, bom, e ele falava sobre. Ele citou uma frase que ele dizia que não sangre de medo de tubarões. E a questão que eu iria fazê-lo é exatamente sobre isso. Tu ainda tens vergonha de aprender na qualidade de líder e como é que tens estruturado o teu processo de aprendizagem sem perder a autoridade? Hum, É simples, a autoridade conquista-se. A autoridade conquista-se. O líder tem que poder ser vulnerável. Há momentos próprios em que o líder deve ser vulnerável. Ok. Essa vulnerabilidade, tendo dito isso, deve, no entanto, ser controlada, né? Você não vai chorar, andar aos berros, não. A vulnerabilidade a que me refiro é o líder ter humildade para dizer que, olha, não sei isso, olha, deves saber isso mais do que eu, podes me elucidar. Ok, até porque às vezes essa pergunta surge, mas num outro formato, essas questões surgem num outro formato. Estamos a debater um projeto e eu, sem precisar dizer que não sei, eu posso perguntar, ok, o que é isso? Explica-me um pouco. Ok, o que é aquilo? A ideia de não ser vulnerável pode nos levar a erros crassos. Eu vejo pessoas durante uma reunião estão a ouvir uma série de acrônimos e não perguntam o que é. Ele está a ouvir acrônimos AV e tudo mais. Eu ainda hoje estava a ter uma reunião e alguém falou sobre AV. Eu disse, AV, eu devo presumir que isso é o quê? Perguntei, desculpa, o que é AV? Mas eu estou há 20 anos no setor e ela me disse Accommodation Vessel. Podia ser Ok. qualquer coisa, eu Sim, não sim. posso assumir que eu sei o que ela está a dizer. Quando existe uma oportunidade de fazer uma pergunta e aprender dela e sermos vulneráveis, temos que ser vulneráveis. Então, não vejo má necessidade do líder aprender, pelo contrário, eu estou em constante aprendizado, leio muito, pergunto muito, ouço muito. Imagina, eu como CEO não sei tudo na empresa. Claro. Eu tenho um diretor de recursos humanos, tenho uma diretora de operações, tenho um diretor de HSE, tenho um diretor de procurement. Com esses, cada um deles é técnico, é um mestre no seu métier. E eu para tomar decisões sobre a área, não só devo me informar com eles, mas devo lhes dar a oportunidade de que prevaleça também a opinião deles. Então, o líder deve se colocar
nesta posição de vulnerabilidade, de permitir que os outros tomem decisão logo abaixo de si, porque eles também estão na tua linha de sucessão. Você não está a liderar liderados, você está a liderar outros líderes. Essa tem que ser a sua convicção. Você não está a liderar liderados. Eu, quando assumo como CEO, eu tenho diretores que também estão em igual condição de ser CEOs como eu. O facto de eu ser o CEO agora não quer dizer que a minha diretora de recursos humanos não pode ser CEO, não quer dizer que o meu diretor de operações não podem ser CEO. Eu devo tratá-los como pares. A responsabilidade de consciência de que esse é o nosso superior hierárquico deve ser deles. Exato. Porque essa é uma relação recíproca. Eu me coloco ao vosso nível e vocês, na medida que sentem que eu sou vulnerável o suficiente para fazer isso, vocês saibam cada um qual é o seu papel, né? E às Isso é vezes, verdade. e às vezes há quem não sabe. E aí a necessidade de conversas difíceis. Olha, fulano, eu estou superior hierárquico, eu falo bem contigo, eu acho que eu te trato com dignidade. Por que que o teu comportamento é esse? Por que que você fez isso? Há quem vai desafiar a tua posição, mas você precisa sentar e conversar com essa pessoa. Sempre, sempre, e sempre, 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 sempre. A dignidade das pessoas não é negociável. Facto, facto. A dignidade das pessoas não é negociável. Olha, para lá dos cargos pá, que se nota, para lá do impacto invisível que se deixa na vida das pessoas, acredito muito que tu, na qualidade de líder, deixaste marca e deixas marca para as pessoas com quem tu convives, mas imaginemos que o teu nome nunca fosse associado a um líder como tal, mas qual a marca que tu gostarias de deixar na vida das pessoas, essencialmente? Bom, se eu não fosse conhecido como um bom líder, eu gostaria de ser conhecido como um bom cristão. Ok. Yeah, Mas o que quer eu dizer como ser conhecido como um bom cristão? sempre pensei que todos nós temos um ministério em Cristo. Nem todo mundo que ministra em Cristo precisa ser pastor. Uhum. Não. Davi era fiel, mas era político, né? Não é todo mundo que milita em Cristo que precisa ser um pastor. Eu acho que o meu ministério em Cristo é anunciar Cristo, é falar sobre Cristo, sobre a minha fé, sobre o impacto de Deus na minha vida, nesse nível. Eu tenho autoridade para falar nesse nível e as pessoas nesse nível me ouvem. Mas se Deus não me elevasse a esse nível, se eu não ascendesse até aqui, muito provavelmente um outro CEO me ouvisse a falar e ia dizer, não, mas aquele maluco do sítio X, né? Não, esse também não tem o que fazer, né? Mas todo mundo sabe que eu tenho o que fazer. E se ainda tendo o que fazer, eu dou graças a Deus. Então você vai me ouvir. Você vai ouvir que Deus existe, que Ele é por nós, que Ele é o líder dos líderes, yeah, que Ele é o Pai grande, que Ele é o próprio chefe. Vai ouvir isso de mim. Por quê? Porque eu fui exaltado a esse nível. A Bíblia diz que você não pode acender uma lâmpada e colocá-la debaixo da cama. Você acende uma lâmpada para colocar no lugar mais alto. Então, se Deus Facto. Se Deus exaltou, e eu devo isso a Deus, e eu não tenho vergonha de falar de Deus, não retira o crédito que tem, o mérito que tem, até porque o mérito não é meu, é dele. Facto. Yeah. A tua trajetória profissional, eu queria recuar mesmo, exatamente fazer-te uma questão, que se denomina, se calhar, uma pergunta clichê. A tua trajetória profissional começou na Total Energies, passou posteriormente para a BP, BP, depois é que foi para a General General Electric. Electric. A sequência qual foi mesmo? Total, 4 anos. BP, 4 anos. General Electric, 5 anos. DOF Subsea, 3 anos. TAG, 1 ano. SGS, 2 anos. Um percurso que compõe provavelmente das maiores empresas que temos cá no nosso país E e das mais culturas, né? jovens. Na Total eu trabalhei com franceses, na BP com ingleses, Exato. na GE com americanos, na DOF com noruegueses, na TAG com angolanos, na SGS com suíços. O que é que essas culturas todas mistas que frequentaste ensinou a respeito de posicionamento como um profissional? Eu aprendi como profissional que em meio a todas essas culturas, liderança é transversal. A liderança é Ok. o mesmo. O líder não interessa se é um líder americano, se é um líder norueguês, se é um líder angolano. Não existe um outro conceito de líder, não tem. Pode existir conceitos diferentes de democracias, podem existir entendimentos diferentes
do que é ditadura, podem existir todo tipo de conceitos diferentes, mas o líder, as características de um líder, o que constitui um líder, não interessa qual a cultura, é consensual. Ok. Epá, Eu liderei em todas essas culturas e é consensual. Liderar para o norueguês é igual a liderar para o suíço. Liderar para o suíço é igual a liderar para o americano, mas há uma coisa que é bem verdade. O americano está num outro, na minha percepção, num outro nível de percepção sobre liderança. Não é tudo, falo de forma geral, pelo menos pela experiência que tive na General Exato. Electric. É um outro nível, é uma outra dimensão do entendimento sobre liderança. Em 2014, a GE não chamava recursos humanos de recursos humanos, chamava de People's Department. Ok, Já não existiam managers, eram people's leaders. ok. A ferramenta para desenvolvimento de pessoas era PD, People Development. Então, tudo era em torno de people, 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 Tudo é sobre people. pessoas. Eu não sei quantas vezes eu ouvi essas palavras e moldaram o meu caráter. Você se molda, não tem como. É. No final do dia, o que presumivelmente podes ter acabado de perceber é que liderar é sobre pessoas, essencialmente. Não existe outra forma de liderar. Você pode visionar, pode ser muito bom estratega, pode ser muito bom executor. Mas o Mas o segredo que está vai nas te pessoas. definir como um líder é como as pessoas falam sobre você. Não, Exatamente. eu sou muito visionário. A minha visão foi desenvolver Angola para estes níveis. Daqui a 5 anos temos que ser dependentes do ponto de vista de refinação de petróleo. Daqui a 5 anos temos que ter uma TAG que seja financeiramente viável. Essa é a visão como líder. Você estabelece uma visão. Depois vais ter que desenhar a floresta. O plano de ação. A floresta, porque tens de ter uma visão Ah, ok, ok. abrangente. Que o americano diz the big picture. No desenho da floresta estão todos os obstáculos que você deve navegar. Quem são os que podem intervir na questão da refinaria? Financiamentos, com interesses externos, problemas estruturais, tudo isso. O líder desenha e deve ter a capacidade de executar. Mas em meio a tudo isso, visão, eh, desenho da fotografia, navegar os obstáculos, gestão dos stakeholders, tudo isso, o que vai te definir como líder no fim do dia são as pessoas. É como você lidou com as pessoas. Então, Adilson, obrigado por partilhar isso mais uma vez. E mais uma vez, obrigado por te despires do cargo da posição que ocupas. Obrigado por te despires do cargo de líder. E aqui chegarmos um pouco mais em questões mais pessoais sobre a tua vida. Acho que mais uma vez percebemos que o que sustenta um líder não é a posição, mas sim a base que o formou. Sim. Então, obrigado pelo teu tempo. Essencialmente, se cá queres deixar algumas Eu vou considerações. deixar, assim, nós somos líderes antes do cargo. Existe no teu grupo de amigos aquele indivíduo a que todos recorrem para uma opinião consensual. Existe na empresa, na equipa, aquele indivíduo que nem é chefe, aquele colega que nem é chefe, o chefe é outro, mas as pessoas viram-se para ele, até o próprio chefe vira-se para ele, para uma opinião. Então, esse é o indivíduo que é um líder sem precisar de um cargo. Eu posso lhe dar um outro exemplo que é de caráter muito mais abrangente. O Cristiano Ronaldo, nas equipas por onde passou, pelo menos até o Real Madrid, não era o capitão. Mas o Cristiano Ronaldo não pedia licença para falar. E quando o Cristiano começava a falar, o capitão tinha que ouvir, o treinador tinha que ouvir e todo mundo tinha que ouvir. Por quê? Porque ele liderava de forma exemplar. As tuas ações contigo mesmo, a forma como tu te autolideras, vai te dar autoridade ou não para liderar os demais. Aí a questão marca, a forma como as pessoas te conhecem, conhecem a tua marca. Então, sobre ser líder, você não vai ser líder no momento em que você foi indicado numa posição. Você vai ser líder antes, você vai ser respeitado como líder antes. Se você não conseguir fazer isso antes, então você não está preparado para assumir liderança. É, Obrigado mais uma vez por obrigado. partilhar isso conosco. Eu acho que existem inúmeras pessoas que precisavam ouvir isso, então nós não temos cá
respostas para tudo, mas temos um espelho e uma excelente referência. Então, obrigado pelo teu tempo. Obrigado.